Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 1º de março. Hoje é a primeira sexta-feira do mês. Somos convidados a dedicar o nosso amor, a nossa vida ao Deus da vida. Toda primeira sexta-feira do mês, nós lembramos e nos recordamos, então, o Sagrado Coração de Jesus, que neste tempo quaresmal possamos pedir que o nosso coração seja semelhante ao coração deste Deus que tanto nos ama, o Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43, depois o versículo 45 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciões do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir a oração coleta de hoje. Purificai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, para que, pelo fervor da penitência quaresmal, cheguemos de coração sincero à Páscoa que se aproxima. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós estamos na primeira sexta-feira do mês, iniciando o mês de maio. Vamos ouvir também a prece do Santo Papa, o Papa Francisco, Santo Padre o Papa Francisco, para este mês de março. Pelos novos mártires, rezemos para que aqueles que em várias partes do mundo arriscam suas vidas pelo Evangelho
contagia a igreja com sua coragem e seu impulso missionário. Então, possamos rezar por aqueles que em seus ambientes defendem a causa do Evangelho, muitas vezes derramando o próprio sangue, dando a própria vida por amor a Cristo. Primeira leitura, amados irmãos e irmãs, nos narra então a passagem do Gênesis 37, versículo 3 a 4, depois 12 a 13 e 17 a 28. É um trecho conhecido a cada um de nós. Nos narra, amados irmãos e irmãs, a vida então de Jacó, agora chamado Israel, e fala sobre então José, o seu filho, o filho que então ele amava com todo o coração, porque era um dos filhos da velhice, e narra então como os irmãos, de certa forma, tinham ciúmes dele, ciúmes doentio pelo amor que o pai tinha por esse irmão. Diziam, lá vem o sonhador, enfim, e eles tramaram então a forma de matar José. Mas Rubem, seu irmão, intercede em favor então na verdade, Judá disse aos demais irmãos que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue, é melhor vendê-lo aos ismaelitas. Então, o que Judá queria? Queria ganhar tempo. Tinha o intuito de devolver então seu irmão ao seu pai. Então ele propõe isto. Eles fazem e então José é vendido para os ismaelitas e estes o levaram para o Egito. Nós bem sabemos a história de José do Egito depois, como ele vai então ajudar os seus familiares. Vai ajudar então os seus familiares que passavam por extrema dificuldade e fome em seu contexto. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 104 traz como resposta: lembrai-me, Senhor, as maravilhas, ou lembrai-me sempre as maravilhas do Senhor. Somos convidados a lembrar sempre as maravilhas que o Senhor faz por cada um de nós. Por fim, o Santo Evangelho fala-nos sobretudo destes representantes. Os representantes do povo de Deus no contexto de Jesus. E para narrar um pouco, falar sobre a atitude deles, Jesus fala então a parábola dos vinhateiros homicidas, que procuram matar o filho do dono da vinha. Assim, de certa forma, Jesus estava falando do que iria acontecer com ele, como então iria morrer. Obviamente, hoje nós temos plena consciência, a partir do relato dos evangelistas, que Jesus falava de si mesmo, de como os sumos sacerdotes, os fariseus, que conheciam a lei, que deveriam ter acolhido então o Filho de Deus e os rejeitaram de forma tão atroz. Eles não dão ouvido à palavra de Deus, eles rejeitaram a pedra angular que é o próprio Cristo. Quantas vezes em nossa vida, com o coração tocados pelo pecado, em coração tão egoísta, também nós nos afastamos da graça e da presença de Deus. Peçamos, portanto, que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, a não rejeitarmos o projeto de Deus, a estarmos presentes sempre neste caminho de seguimento do Senhor, que possamos nos afastar das atitudes desses vinhateiros homicidas, mas pelo contrário, que possamos, amados irmãos e irmãs, cuidar da vinha do Senhor e no momento oportuno devolver a Ele todo então os frutos desta vinha, como o próprio Senhor nos disse: no momento certo o Senhor tirará, Ele vai tirar da mão desses e dará a um povo que de fato dará frutos. Com efeito, ou com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Quem são esses vinhateiros? Hoje somos nós, os cristãos. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a dar frutos
para Deus no tempo certo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça para que possamos constantemente estarmos na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Vamos pedir a bênção, então, da oração sobre o povo para a conclusão desta reflexão. Concedei, Senhor, ao vosso povo a saúde da mente e do corpo, para que, dedicando-se às boas obras, mereça sempre ser defendido pela vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.